Fala aí, beleza? Aqui é Bruno Alecrim trazendo mais um tutorial de Photoshop especial, onde a gente vai aprender a fazer esse tipo de efeito de desintegração, bem bacana, para você poder ver o antes e o depois. Tá aqui a imagem original, tá aqui o resultado final. Quer aprender como é que faz isso em detalhes? Então seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, porque aqui você aprende mesmo. E aproveita que você já está aqui, clica logo para se inscrever e clica no sininho para ser avisado das próximas publicações, porque você certamente vai gostar do que está vindo por aí, beleza? Então vamos nessa. A primeira coisa de todas que nós precisamos, obviamente, para atingir esse resultado é termos a imagem, tá? Detalhe importante, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, aumentar aqui a opacidade aqui dessa camada. Eu vou disponibilizar para você o download dessa imagem para você poder utilizar aplicando na mesma e validar o seu aprendizado, beleza? Então uma coisa bacana também é isso. Outra coisa é que a imagem já vem recortada. Observa que a gente tem aqui o fundo e a imagem recortada. Vou disponibilizar essa imagem dessa maneira para que você possa acelerar o teu processo e, consequentemente, aprender mais rápido, tá? Então procura o link para download no descritivo do vídeo. O download é totalmente gratuito. Você precisa apenas se cadastrar no site. Vai lá, se cadastra rapidinho, pega a imagem para a gente seguir junto. Show! Então o que eu vou fazer? Vou jogar fora aqui temporariamente esta camada, vou deixar apenas o fundo e a imagem da menina que a gente vai aplicar o efeito nela. Show! Vou selecionar aqui agora o que? A camada da modelo, aqui no caso a menina, vou duplicar, eu preciso ter uma duplicata. Uma vai ser o rosto dela criando o efeito de dispersão e o outro já vai ser justamente aquelas partes que vão estar dispersivas. E você vai entender por quê. Vou fazer o seguinte, vou simplesmente selecionar aqui a primeira, uma das duas, tanto faz. Vou clicar aqui no comando de filtro, dissolver. É um comando muito bacana, gera efeitos bem bacanas esse comando de dissolver para uma série de finalidades, inclusive para você fazer distorções bacanas no rosto, fazer caricaturas. É interessante você brincar com dissolver. Basicamente eu vou selecionar essa ferramenta e vou criar uma distorção da seguinte forma. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do pincel, tecla de atalho abre ou fecha colchetes, mas você pode vir aqui mexendo em tamanho também, deixa a densidade alta para a gente poder fazer esse efeito aqui, esticar bastante aqui, ó. Clicar aqui, basicamente aqui no máximo até a entrada do olho dela aqui assim, ó, não tanto, aqui assim, ó, tá vendo? Mesma coisa aqui na boca aqui, tá vendo? E fazer esse efeito aqui, ó, e esticando aqui, ó, pum, 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 ó, pum, ó. E é interessante que esse efeito de esticar, ele fique o mínimo sem esses buracos no meio, tá? Porque a gente vai quer uma textura que ela fica contínua. Fazendo aqui assim. Repare que eu misturo um pouco assim, ó, para não ficar tão linear aqui a textura. Ela fica um pouco aleatória, para não ficar tão linear. Vou esticando. Posso aumentar o tamanho um pouquinho do pincel, esticar mais. Pum, 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 pum. Diminuir um pouquinho mais para criar essa mistura que eu estou falando para você. Misturar bem assim, ó, a princípio, depois eu venho criando mais a textura mais contínua. Só para não ficar tão retinha, digamos assim. Só no caso aqui da boca dela aqui, que é interessante ter um pouco de textura. Enfim, você não precisa se preocupar muito com essa textura, só esticando ela para gerar esse efeito randômico. Tá? Basicamente está aqui o resultado. Vou apertar OK. Tá, já está ali aplicado. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma camada e vou ocultar totalmente essa região. Mas antes de fazer isso, dá uma pausa aqui e vamos para a imagem de baixo, que é a imagem que está no seu estado original. E a gente vai fazer o seguinte, vai criar uma camada. Repara que eu tirei o olhinho da outra, vamos criar uma camada. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplesmente pegar o pincel. É interessante você utilizar esses pincéis, você pode baixar pincel, você pode criar o pincel. Essa aula não é sobre pincel, então para facilitar o teu aprendizado, vou disponibilizar esses pincéis também, junto com o arquivo de download, o que é interessante para você poder ter todo o material para você praticar da maneira correta, tá? Então vou disponibilizar esses dois pincéis aqui, que vai ser utilizados nessa aula, para você fazer esse efeito. Então, por mais um motivo para você fazer o download dele. Beleza. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui na máscara, acabei de criar uma máscara, né? Tá a imagem original, criei uma máscara. Vou selecionar o pincel. É importante você fazer o checklist de observar se a máscara que está ativa, não a imagem ativa, a máscara ativa, pincel ativo, cor preta, tá? E repara que o pincel está bem grande. Vou diminuir mais o pincel, deixar ele mais ou menos assim, ó. E vou simplesmente pintar aqui, ó.
só nessa metade do rosto dela aqui, ó. E concentrar as pinceladas bem na borda do contorno do rosto dela, no ombro aqui, ó, para que eu oculte o máximo possível a borda, de preferência sumir com a borda do contorno do rosto dela, do corpo dela, rosto, tudo, enfim. Ó. Um pouquinho aqui também. Ó. Já gerou um resultado interessante. Vou diminuir o pincel, vou pintar basicamente aqui para contorno do cabelo dela também, ó, só no canto de cá, ó. Aqui, nesse pincel bem menor, ó, para ocultar aqui, possível totalmente aqui, bem pequeno o pincel agora, bem na borda aqui, e acabar com essa borda. A gente está entendendo que essa extremidade aqui do corpo dela já se desintegrou totalmente. Então você não vê mais a borda, tá? Então isso é importante, ó. Isso aqui do cabelo também, ó, essa parte do cabelo aqui, como se o cabelo tivesse... Essa parte do cabelo aqui tivesse se desintegrado antes do próprio ombro aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui não está totalmente integrada, mas aqui já desintegrou do cabelo, resumindo. Basicamente assim, já está bem interessante. Posso aumentar o tamanho um pouquinho do pincel, abaixar a opacidade. Tecla de atalho para aumentar e abaixar o pincel abre e fecha o colchete, ou você pode vir aqui na ferramenta de pincel e a opacidade de 0 a 10 para você regular a opacidade. Então, por exemplo, está 100%, vou clicar 5, já foi para 50 automaticamente, tá? Então vou apertar 3, já foi para 30. E vou clicar um pouquinho aqui assim para tirar um pouco da opacidade, um pouco lá de cá. Aqui nessa parte aqui do tronco dela, eu vou apertar 0 para deixar a opacidade 100% e vou ocultar um pouco aqui também, ó. Diminuir um pouco o tamanho do pincel, ó. Porque essa parte aqui, como tem uma textura, a gente não percebe muito essa parte ficando transparente, basicamente. O rosto que você tem que ser mais delicado, tá? Vou diminuir mais o pincel novamente, vou apertar a tecla de atalho 2, para que a opacidade passou para 20, e vou clicar um pouquinho para criar um pouco de... Quando você diminui o tamanho do pincel, diminui a opacidade, você cria uma sensação de profundidade. Quando você tem umas partes que estão totalmente ocultas, outras partes estão levemente ocultas, você cria um pouco de profundidade aqui nessa textura, tá vendo? Bem sutil, o que é interessante, tá vendo? Não muito, então tá lá o efeito dispersivo já de uma maneira bem bacana. Vou pegar um pouco aqui, ó, nessa parte da sobrancelha, eu acho que está muito definida ainda. Então vou fazer o quê? Vou aumentar o pincel, não tanto, mais ou menos assim, apertar 0 para deixar a opacidade 100%, repare que ficou 100%, e vou clicar aqui pouco. Detalhe, esses pincéis que a gente vai disponibilizar, eles têm uma propriedade dinâmica, então se você clica e fica arrastando, ele vai pintar várias vezes. Nesse caso eu quero dar uma pincelada bem sutil, então vou clicar e soltar logo. Clico e solto logo, para não, se eu clicar muito, ele vai sobrecarregar ali do efeito, tá? Então clique e solto, tá vendo? Mais ou menos aqui assim, ó, pum. Já estou bem mais satisfeito aqui, só um pouquinho aqui, ó. Cliques sutis. Então tá lá o efeito aplicado aqui, bem interessante aqui. Um pouquinho na boca dela aqui. Enfim, ó, opacidade mais suave, vou botar aqui 5%, 50%. Até a metade dela aqui eu já vou pegar alguma coisa. Pum. Então já tá bem interessante, tá vendo? O resultado. Agora, lembrando que eu criei uma camada antes, não criei? Criando esse efeito. Agora eu tenho que fazer o efeito oposto. Repara o seguinte, na camada de baixo, a gente tem a camada totalmente, a máscara estava totalmente branca e a gente está pintando de preto. Lembrando aqui, ó, pincel cor preta na máscara, certo? Agora ele vai fazer o efeito oposto, vamos criar uma máscara, sendo que a gente vai pintar a máscara toda de preto para ocultar tudo e a gente vai exibir apenas aquelas áreas que a gente vai pintando. Então é o efeito inverso, a gente vai pintar a máscara de preto e depois vai pegar o pincel e vai pintar com branco. Você vai entender que eu vou mostrar isso para você agora, bem simples. Apenas fazer um comentário. Caso nessas horas esteja contribuindo com você de uma maneira, se essa estiver contribuindo de uma maneira, lembre de essa contribuição também, é apenas um clique, cara. A gente só pede todo o vídeo, porque todo passa pelas mesmas métricas de qualidade, que é a sua curtida. Então, muito obrigado se você puder retribuir com a sua curtida, beleza? Clique. Além de incentivar a gente a gravar mais, demonstra aí a qualidade do conteúdo e demonstra também que nós temos alunos aqui que estão comprometidos com o aprendizado, que sabem o que é bom. Então, mais uma vez aí para você acompanhar junto com a gente, deixa sua curtida. Beleza. Então vamos lá. Voltando aqui. Vou clicar aqui na máscara, na camada que eu quero fazer o trabalho agora. Vou criar a máscara igualzinho eu fiz embaixo, só que lembrando, nesse exato momento, em vez de começar a pintar, eu vou primeiro preencher a máscara toda com preto. Tecla de atalho para isso, Alt Backspace. Repara que eu pintei tudo de preto. Pô, Bruno, mas eu não estou conseguindo apertar essa tecla. Muitas pessoas perguntam.
Você vem aqui, ó, editar, preencher. Pesquisar não, cara, preencher. E vai escolher preto. Aqui, conteúdo preto, tá? Vai pintar de preto totalmente. Show. Agora que eu tenho a máscara toda de preto, eu não vou pintar de preto, que não vai gerar resultado nenhum, né? Vou pintar o quê? De branco, vou inverter a cor. Até que já tá para você inverter a cor é X, ó. Então toda hora que eu falar inverter a cor, eu tô apertando X no teclado, tá? Só para você saber. Beleza. Vou aumentar um pouco o tamanho do pincel aqui, não tanto assim, mais ou menos. Vou deixar a opacidade aqui 30%. Pum. E vou começar a pintar aqui de branco, ó. Pincel, cor branca, opacidade 30%. Ó. E vou começar a pintar aqui de leve, ó. Eu tô achando que tá muito grande ainda, vou diminuir o tamanho do pincel bastante aqui, ó. Para criar esse efeito bem sutil, tá vendo? E vou bem sutil pintando aqui, ó. Beleza? Bem sutil, vou pintando. Pum. Não muito. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Beleza. Agora eu vou aumentar o tamanho um pouco do pincel. Vou apertar 0 para a opacidade 100%, ó. 100%. E vou clicar menos vezes aqui, ó. Clicar e soltar assim, ó, para criar... Ó, o pincel está muito grande aqui, diminuir um pouco o tamanho desse pincel. Ó, clicar e fizer um traço assim e já solta, ó. Um traço e já solta. Bem sutil assim, ó, para não pincelar demais, ó. O pincel está muito grande ainda, diminui um pouco mais. Ó. Já está interessante. Vou fazer o inverso aqui, essa região específica, eu não gostei porque ela está muito... Mostrei demais aqui, tá? Então eu vou inverter para ocultar, eu não estou mostrando a parte, à medida que eu pinto. É para eu inverter que eu faço, eu vou inverter a cor, tecla X, ó. Vai pintar ali, ó. Vai restabelecer gradativamente ali, ó. Então já estou achando bem mais interessante. Aqui também um pouquinho. Beleza. Para completar, só mais um pouquinho nesse meio aqui. Para completar, eu vou utilizar um outro pincel que ele tem uma forma diferente. Ele tem a dinâmica parecida com o outro, ele só tem uma forma diferente, é uma forma mais como se fosse vidro quebrado, né? Umas formas mais retangulares, mais facetadas, digamos assim, e gera um outro tipo de textura, para não ficar a repetição do tipo de fragmento, digamos assim, tá? E esses ambos os pincéis vão ser disponibilizados para download também, beleza? Então, muito importante. E lembrando, para você adicionar o pincel, você vai clicar aqui nesse ícone, vai abrir a aba de pincel, né? Janela, pincel, vai clicar aqui nesses botõezinhos aqui e vai colocar aqui importar pincéis, basicamente. Aí você vai pegar o arquivo do pincel e está no seu computador em algum lugar que você fez o download e você vai importar para lá. E ele vai aparecer na sua lista, beleza? Show de bola. Vai clicar nesse pincel aqui agora e vou deixar mais ou menos nesse tamanho. Posso tentar aumentar um pouquinho, mais ou menos assim. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, opacidade 100%, nesse caso cor preta não, cor branca, né? Lembrando que eu quero mostrar, eu vou clicar, mais uma vez, clicar pouco, ó. Clicar e arrastar, aumentar um pouco do pincel, clicar e arrastar, para criar umas formas maiores e mais facetadas, assim, ó. Pum, 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 bem grandão assim, ó. Pum, tá lá, gerou um pouco menor, aqui, ó. Pum, tá, gerou um resultado bem interessante. Mesma coisa aqui, ó, diminui um pouquinho. E aqui também, pum, tá? O resultado de dispersão, beleza? Aqui, ó, diminui um pouquinho, pincel, diminui um pouquinho, e clico aqui, resultado bem interessante. Lembrando uma dica que a dispersão, ela tende a ser, ó, bem pequenininho o pincel agora, bem pequenininho, para criar esses efeitos aqui de partículas menores, ó. O efeito de dispersão, ele tende a ser levemente mais concentrado nessa parte aqui que está conectada aqui, mais próxima do rosto. E à medida que vai ficando mais distante, as partículas vão ficando mais dispersivas, estão se dispersando, certo? Então você pega o pincel pequenininho aqui, bem pequenininho, e você vai clicando aqui gradativamente e vai restaurando aqui bem pequenininho, criando um pouco mais de densidade e profundidade aqui nesta região, beleza? Então tá aqui o comando aplicado, bem interessante. Logicamente que você pode refinar aqui o seu pincel, você pode refinar isso aqui, à medida que você pode também duplicar essa camada. Você pode criar efeitos de transparência, de profundidade, só se duplicar essa camada aqui e repetir o processo com opacidade diferente dessa camada,
você já gera outro tipo de resultado mais refinado ainda, porque você está criando profundidade, entendeu? Basicamente você vai fazer isso mais de uma vez, esse comando aqui mais de uma vez. Então você vai criar um comando, aí trabalha a opacidade, trabalha até com o desfoque dessa camada. Isso gera resultados interessantes também a se considerar, beleza? Bem interessante, espero que tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe, a sua retribuição é muito bem-vinda. Então, muito obrigado pela sua curtida. Fica aí o convite para você se inscrever no canal se você quiser aprender mesmo. Então, seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, beleza? E a gente se fala na próxima aula. Valeu!